as introduções aqui enquanto os demais alunos não chegam para a nossa aula, tá bom? Gente, o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o papel dos estoques nas empresas, tá? A aula passada a gente falou bastante, né, sobre o papel estratégico da produção, a gente falou como que os 5 objetivos do desempenho impactava dentro da organização, dentro do chão de fábrica da organização. E hoje a gente vai começar a detalhar, tá, o papel dos estoques na organização, tá bom? O papel dos estoques, gente, ele não é um assunto recente, né? Eu acredito que quando vocês fizeram Logística 1, né, Gestão de Logística 1, vocês viram uma pequena abordagem do que é o papel dos estoques na organização, tá? Então, o papel dos estoques nas organizações, ele é tão quanto antigo quanto a própria organização, tá? Tem contexto histórico dele, lá do homem paleolítico, quando ele se organizava, o homem das cavernas, para guardar alimentos para suprir o tempo, né? De inverno, né, de inverneiro, que ele vivia naquele período, tá bom? Então, assim, para que serve, professora, né? Qual o papel que os estoques, né, ele desempenha dentro da organização? O que ele traz? Ele traz dentro do contexto organizacional, tá? Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá. Sim, professora, estamos escutando. Então tá jóia. Sim. É que fez um barulhinho aqui, eu achei que tinha sido o meu microfone que desconectou. Então tá bom. Então, gente, ele é o quê? O que vai ser qual o papel que o estoque vai desempenhar na organização? Ele tem esse elemento regulador, né? O que ele vai regular? Ele vai regular tanto o fluxo de produção, ele vai regular o fluxo de vendas, né? O processo também dentro de um processo comercial. Então, assim, os estoques sempre foram alvo, tá, da atenção nossa, dos gestores da organização. Uma empresa sem estoques, ela não faz nada, ela não gera nada. Então, ela pode ter o melhor marketing, sim. Ela pode ter a melhor equipe de desempenho, de venda, de abordagem de clientes. Sim, ela pode ter esse papel. Só que se ela não entregar o produto ao seu cliente, atender essas expectativas, ela não vai cumprir o seu papel. Por isso que os estoques têm essa representatividade tão importante nas organizações, tá bom? Então, assim, o estoque, né, é esse recurso produtivo que no final vai criar valor para o consumidor final. É ele que vai trazer essa amostragem de valor. É o que vai diferenciar se eu vou comprar do fornecedor A, se eu vou comprar do fornecedor B, tá bom? Então, assim, ele assume ainda mais esse papel importante, ele ainda tem mais essa importância na organização. Ele decide, né? Ele é um dos fatores que vai decidir se o cliente leva o produto A ou o produto B, tá? Então, assim, gente, as empresas hoje, ela tem que buscar trazer vantagens, demonstrar que os estoques é vantajoso, é papel estratégico também dentro da organização. Há uns anos atrás, se vocês pegassem algumas literaturas, vocês leriam que teria o que a Isabela está falando? Vocês leriam o que, gente? Que os fornecedores entre eles, o que aconteceria? Eles não se viam como parcerias entre eles. Eles se veem como concorrentes e não parceiros, tá? Hoje em dia não, eles querem ter esse pronto atendimento, eles querem apresentar a quantidade desejada, né? Então, facilitar todo esse processo para o atendimento do cliente. Então, o estoque, ele é para atender a necessidade diretamente desse cliente, tá? Que a organização atende.
Você ia falar alguma coisa, ô Silvano? Não, é só porque tá aparecendo só o primeiro slide aí. Não sei se a senhora vai apresentar uns slides, mas a senhora não sim. colocou os outros. Não, já vou passar os slides, tá bom? Ah, tá. Eu vou continuar daqui a pouquinho, eu termino Não, de falar. tranquilo, então. Tá bom? Então, assim, gente, dentro Ok. Eu vou já passar o restante, tá? Então, assim, as organizações têm que agir de forma estratégica e tirar proveito dos estoques, do que ela tem de melhor para entregar ao seu cliente final, tá bom? Então, assim, ele tem que dar esse retorno entre capital investido, né, que foi feito para que ele estivesse disponível dentro da organização naquele momento, tá bom? Então, a essência em si da logística é essa gestão, tanto do fluxo de materiais, que é ele saindo do seu fornecedor, passando por toda a linha de produção, até chegar no seu consumidor final, tá bom? E tá preparados, né, para esses picos de consumo ou de recessão, tá? Vocês acham se nós analisarmos o que aconteceu, o que está acontecendo agora durante a pandemia, né? As empresas elas tiveram que se adaptar a um novo contexto do que né? Isso quer dizer, nós tínhamos muita venda presencial. Tem alguns segmentos, se vocês buscarem, eles não aconteceu impacto nenhum dentro das vendas dele, né? Mercado, farmácia, eles continuaram no mesmo ritmo de compra e venda. Por quê? São itens básicos de sobrevivência, então eles não tiveram impacto, até teve uma crescente, uma elevação na venda e no consumo, tá? Só que teve outros segmentos, gente, que até inclusive fechou, e outros, né, teve que se adaptar para continuar vendendo, né? Muitas lanchonetes que não operavam em delivery, começou operando em delivery, né? Então, assim, ele teve que se adaptar dentro desse processo para que a empresa continuasse viva, né? Acho que eu já falei isso para vocês. As organizações são organismos vivos e elas necessitam de perpetuar, né? Professora, mas aí tem 4 paredes, né? Não, gente, eu falo que ela é um organismo vivo porque lá existem pessoas e essas pessoas gestam essa organização, tá? Aí eu quero perguntar um negócio para vocês. Como que vocês acham que vão ficar? Como é que vocês acham que vai ficar pós-pandemia? O que vocês acham que vai ser essas relações de consumo pós-pandemia nas organizações? O que vocês acham que vai mudar? Ou vai ficar tudo igual? Bom, professora, eu acredito que alguns setores vão crescer, que nem já estão crescendo, na verdade, né? Que nem o setor tecnológico está crescendo muito, muito mesmo. Acho que esse pós-pandemia vai crescer ainda mais. Tipo, que nem algumas empresas estão sendo obrigadas, né, a transferir para a tecnologia, né? Aí depois que passar, eles vão buscar uma tecnologia mais avançada do que essa que ele pegou como base, né? Então, tipo, esse setor tecnológico, acredito, para as empresas assim, vai crescer. Aí, dependendo de outras empresas, talvez não seja tão bom assim, porque vai ficar encarecendo as coisas, né? Alguns produtos vão encarecer. Então, vai ser meio... Acho que vai aumentar o consumo, né? Uhum. Mas alguém quer falar como é que vai ser pós-pandemia? Já pensaram nessa hipótese, gente? Professora, eu acho que já é realidade, né, a adaptação das empresas aos novos negócios, né? O novo normal, os novos modelos de negócio. Sim. Eu acredito que nós já estamos aí numa transição, né? Que pós-pandemia, acredito que já não existe mais, já não tem mais pós. Nós já estamos no pós. É a minha opinião, né? Sim. E algumas empresas, elas já se adaptaram, outras estão em processo de adaptação. E quem não se adaptar, infelizmente, está fadado ao fracasso, né? E também acredito
que com esse problema da pandemia já mudou muitos cenários, problema de preço, de alta de preço, está acontecendo muito. Os países lá também estão necessitando de alimentos e acaba faltando para a gente. Acredito que vai ser meio complicado na questão da economia também, né? Porque já estamos sentindo os efeitos aí, né? O arroz que tá barato, né? O arroz está perigoso sair com um pacote na rua agora. Ser assaltado, né? Ser levado embora, né? Fale, Daiane. Terminou? Eu vejo também, professora, que muitas empresas agora, elas que antes tinha uma grande distribuição, elas juntaram em apenas um local, montaram um centro de distribuição ali, por exemplo, e distribui, vende pela internet e manda por correios, por transportadoras, enfim. Pegou aquelas várias lojas que tinha, às vezes, em uma cidade ou no estado, enfim, resumiu em apenas uma, e hoje usa a internet para fazer essa distribuição, e as vendas continuam. E eu vejo também que antes a economia da mão de obra também em alguns setores. Por exemplo, muitas empresas que trabalhavam com licitações, hoje elas estão se adaptando aos cartões de vendas online. Então, a empresa abre a licitação ali, eles fazem, a empresa que ganha já pega aquele determinado cartão e ali eles trabalham por ali. Então, já economizou aquela quantidade de pessoas que talvez eles iriam montar para poder bater em cima daquele pregão eletrônico. Então, eu vejo que está mudando muita coisa nesse sentido também. As pessoas estão utilizando muita tecnologia e economizando na mão de obra. E papelada também, enfim, resume muita coisa. E resumir papel é muito bom, né? Não só o papel, né? Quem ia falar, pode falar. Quem mais vai falar? Vou fechar o microfone do Silvano, tá? Né? Mais alguém, gente? Tá? Então a Daiane fez uma ótima colocação, que quando ela fala desses cartões, de economia de papel, realmente algumas profissões vão se extinguir, gente, alguns postos de trabalho vão se extinguir, vão se, tá? Porque outros estão sendo criados, está tendo demanda para outros, tá? Então isso quer dizer, para ter uma balança aí em si, né? Não tem mais essa profissão? Não tem, mas tem essa outra que está em desenvolvimento, né? A questão que a Daiane falou, internet, vendas na internet, né? Entrega, essa interação que está acontecendo. Então, se as empresas elas não mudarem essa abordagem, voltar realmente para o virtual, né? Tem muitos que ainda estão muito presos ao presencial, tá? Infelizmente, elas estão fardadas ao fracasso, tá, gente? Ela também tem que fazer esse processo de evolução. Natan falou do aumento de consumo de eletrônicos, tá correto, Natan. Por quê? Gente, eu vou fechar o microfone do Silvano, tá? Ixi, não estou conseguindo fechar. Então, gente, o que vai acontecer? Outros departamentos, outros setores também teve impacto durante, né? E pós-pandemia ainda vai continuar, né? Serviços de entrega vai continuar nesse processo de fortalecimento, né? Professora, mas a gente tem o correio? Tem os correios, mas nós temos transportadoras. Recentemente, o Mercado Livre contratou uma empresa com mais de 60 caminhões para fazer entrega pelo Brasil todo. Então, assim, esse processo de entrega, né,
para o consumidor está tendo, porque está tendo uma grande demanda, né, de compras pela internet. E até se você observar essas compras que estão acontecendo, essas vendas que estão acontecendo na internet, as empresas, inclusive, elas estão solicitando um prazo maior de entrega por causa do volume de compras que estão acontecendo durante esse período, tá? Então, às vezes, o que era normal para nós antigamente, eu acredito que não vai voltar não, tá, gente? Aquele normal dentro das organizações. Não tô falando normal de pandemia não, tá? Tô falando o normal daquela prestação de serviços que havia dentro das organizações. Eu acredito em si que não volta mais. O processo é evoluir, né? A gente proporcionar aos nossos clientes, né, outros tipos de prestação de serviço em si, tá? Vamos lá, vamos iniciar agora falando dos tipos de estoques, né? Se a gente olhar para os estoques, né, o autor sempre fala, gente, o estoque, ele vai ter essa função, né, de regular todo o fluxo de negócio. Ele vai ter que, né, ele vai medir, ele vai transparecer dentro da organização a velocidade com que as mercadorias, né, são recebidas, né, e vai ter esse intervalo de tempo entre essas unidades são recebidas e a saída delas, né, que é esse processo de entrar e sair mercadoria, esse fluxo. Por isso que eu até usei essa imagem aqui, né, essa analogia dentro de um tanque, né? Então a gente vai ter uma torneira onde que vai fornecer água e uma outra torneira que é a nossa taxa de demanda, né? Se uma tiver mais aberta que a outra, que a gente vai ter sérios problemas, né? Se a taxa de fornecimento for muito maior que a taxa de demanda, daqui a pouco a nossa caixa vai fazer o quê? Ela vai transbordar, tá? E se acontecer o contrário também, né? A taxa de fornecimento for muito pouca e a taxa de demanda for alta, é perigoso a caixa fechar, essa caixa nossa secar. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, foi quando a alta demanda de álcool em gel, né? Tinha uma taxa de fornecimento muito baixa e uma demanda de consumo muito alta, tá bom? Então, assim, necessita de estoque para que a gente possa conciliar. A empresa não sabe o momento exato que o cliente vai adentrar portas, né, dela e vai comprar a mercadoria. Porque se ela soubesse, ela ia calcular e deixar a mercadoria disponível lá, tá bom? Então, se ela soubesse, mas nós não sabemos qual é os desejos, né, dos nossos clientes. A gente sabe que ele necessita daquele produto, mas que horas que ele vai lá na organização comprar? A que momento que ele vai acontecer esse processo de venda na organização, tá? Gente, dentro da tipologia de estoques, nós temos dois tipos de demanda, né? Aqui o autor, ele traz essa definição, né, de demanda independente, né? Demanda independente, como o próprio nome, ele é independente. Ele não depende, né, de outros produtos, tá? Então, assim, se fosse, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, são produtos que a empresa já compra pronto, tá? Como assim, gente? Olha, pode ser material já acabado, pode ser... Se a gente olhar para o escritório vamos olhar lá para o escritório da empresa. Tudo que você compra lá para o escritório da organização é demanda independente, tá bom? Então, assim, ele não depende de nenhuma mercadoria, não depende de nenhum outro processo, nem de matéria-prima, para que o processo produtivo, tá? Aconteça dentro da organização, tá bom? Agora, gente, na demanda dependente, o próprio nome já diz, ela depende de outros processos produtivos, tá? Então, assim, essa demanda dependente, ela depende de um item independente para ela ser finalizada, tá? Se a gente imaginar um carro,
a demanda independente do carro seria as rodas, né? Ele precisa de 5 rodas, né, para sair, 5 pneus para sair do chão de fábrica. Essa é uma demanda independente. E o carro é a demanda dependente. Por quê, gente? Ninguém, né, vai comprar um carro sem os pneus, né? Ninguém entra lá na concessionária para comprar um carro novo e esse carro novo não tem esses pneus para atender a necessidade, né, de quem está comprando, né? Então, como é que você roda, gente, na cidade, seu carro sem pneu? Então, não tem não tem como existir. A demanda dependente sempre vai necessitar da demanda independente. Um complementa o outro. E a demanda independente, ela é independente. Ela não necessita de nenhum outro item, tá? Tipos de estoque. Gente, aqui o autor, ele traz. Nós temos o de materiais ou o de matéria-prima, né? O de materiais, gente, eles são todos os itens que são utilizados, tá? No processo de fabricação. Ele vai transformar. Então, ele entra matéria-prima e ele é transformado em produto acabado. É aquele que você vai entregar ao seu cliente, tá bom? Então, assim, ele vai fazer parte de todos os itens que a empresa armazena, tá? Para usar dentro do seu processo produtivo, tá? Então, ele faz parte do estoque de materiais, tá bom? Ele vai incorporar, né, de maneira direta ou indiretamente, o produto final que a organização vai entregar, tá? Então, assim, gente, esse material, né, o matéria-prima, pode ser um componente de alta tecnologia, ele pode ser um computador, pode ser um pedaço de madeira que é de estrutura com uma caixa para entrega do produto do cliente, tá? Ou um óleo para lubrificar alguma máquina no chão de fábrica. Isso tudo é caracterizado matéria-prima dentro desse processo de fabricação, tá? Aí, se vocês observarem lá na apostila, o autor ainda fala um pouquinho sobre materiais auxiliares dentro desse processo, tá? Então, assim, esses materiais, como ele cita lá, são poucos, né? Ou são muito poucos, são itens pouco utilizados, né? Ou quase nada se relaciona ao processo produtivo, né? Mas faz parte da matéria-prima, né? São materiais de limpeza, material do escritório, matéria-prima, faz parte do processo, sim, mas eles se chamam materiais auxiliares, como se fosse uma subdivisão dentro dos materiais, né, ou matérias-primas, tá bom? Produtos em processo. Produtos em processo, gente, são todos os produtos que já entraram dentro da linha de produção. Eles estão em processo produtivo, tá? Só que eles ainda não são, gente, produtos acabados, tá? Eles estão em fabricação, em processo de transformação dentro do processo produtivo, tá? Se vocês pegarem alguns livros um pouco mais antigos, algumas literaturas um pouco mais antigas, os autores vão falar assim, são produtos que estão no meio da fábrica, né? Eles não estão literalmente no meio da fábrica. Eles estão aonde, gente? Eles estão no meio do processo produtivo, tá? Eita, disparou aqui. Eles estão no meio do processo produtivo, tá? Produtos acabados. Os produtos acabados, gente, ele já está em outra área. O que aconteceu? O próprio nome já nos ajuda bastante. Ele fala que são todos os itens que a indústria utiliza que já estão prontos, tá? Ele já está para ser entregue, tá? Ele vai ser entregue aos consumidores finais, tá? Então, são produtos finais da organização. Está pronto, eu vou entregar agora para o meu cliente final, tá bom? E esses produtos, gente, são os que a gente mais tem contato, né? Aquele que você chega na loja para comprar e está disponível, né? Vai lá comprar um celular, vai lá comprar não vou comprar arroz não, né?
nós vamos comprar um bem acabado dentro do processo produtivo, tá? Pode ser... Lembrem aí o que pode ser, gente? A gente compra tanto produto acabado. Oi? Escutaram? Como, professora? Vocês compram muitos produtos acabados, finalizados a compra. Sim, a gente compra bastante, que nem celular, depois de transformado, a gente vai e compra o computador, essas coisas, né? Isso, tá? Então é o que nós mais temos contato dentro desse processo, tá? Aí o terceiro ali, né? O quarto item é em trânsito, né? Nós temos os estoques em trânsito, tá? Então é assim, são todos os itens, gente, que já foram despachados, tá? Já saíram da unidade fabril, da fábrica, e ele está saindo da organização e está em trânsito para chegar ao seu local final, tá? A organização ou o cliente final do qual ele faz parte, tá? Estoques em consignação. O que nós vamos estar? Nós vamos ter estoques em consignação, tá bom? Esses estoques em consignação, eles continuam sendo do fornecedor. Só que aí o que acontece? O fornecedor entrega para quem vai comercializá-lo e deixa lá em consignação, tá? Então o que vai acontecer? O cliente só vai fazer o pagamento ao fornecedor a partir do momento que houver demanda daquele produto. Isso quer dizer, ele vendeu o produto e aí sim que ele vai fazer o pagamento, tá? Então é muito bom para quem faz o processo de revenda, por quê? Ele não vai necessitar de tirar capital do caixa dele, né? Ele não vai precisar de fazer nenhum investimento financeiro naquele momento para poder comprar o estoque. A empresa empresta, né? Ele deixa esse estoque em consignação, tá bom? Então, uma das vantagens, gente, é que ele agiliza todo o processo de entrega, tá bom? E para quem entrega, o fornecedor também tem vantagens para ele, né? Às vezes, quando ele ia alocar um galpão, um armazém para guardar, né, esses itens, o que vai acontecer? Ele deixa lá com o seu fornecedor e o fornecedor guarda para ele, né? Só que aí, gente, tem contrato, fica tudo muito redondinho antes que esse processo de consignação de estoque aconteça na organização, tá? Depois do consignação, nós temos lá materiais diretos e materiais indiretos dentro do processo de estoques, tá? Então, assim, gente, os materiais diretos, alguns autores trazem essa abordagem que eles fazem parte da categoria de matérias-primas, tá certo? Não tem problema nenhum. E ele vai fazer o que, gente? Ele vai agregar, tá, o produto final. Ele já sai como um produto final, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo, né? Os pneus dos automóveis, tá? Ele é um material direto e ele já chega acabado, né? Ele vai agregar valor ao processo produtivo, tá? Um outro exemplo, um material direto que nós temos. Quando você compra o liquidificador, vem o motor dele e o material direto lá é o copo do liquidificador, tá? Materiais indiretos, o que nós vamos ter, gente? Eles estão aplicados no processo produtivo, mas não fazem parte do processo produtivo, tá bom? Então, assim, eles são aqueles materiais auxiliares que a professora estava falando agora em pouco, né, que eu estava definindo para vocês. Então, são materiais que vão auxiliar dentro do processo produtivo. Às vezes é um lubrificante com a máquina não parar a produção, pode ser uma lixa, pode ser uma graxa, com foco dentro do chão de fábrica, tá? Ficou claro, gente, essa parte? Tem alguma dúvida? Posso passar? Estão muito quietinhos hoje. Professora, no caso, o último aí seria materiais que um estoque para manutenção, mais ou menos, assim, do seu estoque? Não entendi mais ou menos o último. Ah, tá. Então, os materiais indiretos, Nathan, ele é para manutenção. Você pode pensar que é para manutenção.
ele está ligado à produção, mas não faz parte da produção, tá? É item de manutenção de máquina, por exemplo. Tipo, para montar um carro, seria lá os equipamentos para apertar as peças, né? Essas coisas assim. As chaves para apertar a roda. Isso, né? tá? São materiais indiretos. Eles não fazem parte do carro, mas se não tiver eles, o carro não é montado. Entendeu? Tá. Você tem que pensar assim. O material direto já é diferente. Por exemplo, você não entraria numa loja para comprar um liquidificador sem pó. Entendeu? Faz parte do equipamento tudo junto. Tá, entendi. Entendeu? Então ele faz parte, ele está anexado ao produto que está sendo comercializado. Tá? Sim. Obrigado. Entendi? Posso passar, gente? Tranquilo? Esse em consignação aí quer dizer o quê? O em consignação, Tamarés, é quando a empresa, né, o fornecedor, ele deixa um estoque emprestado, tá? Para o seu revendedor. E ele só vai fazer o pagamento desse estoque depois que ele vender ele para o seu cliente final, tá? Então, o que é vantajoso nesse processo? Quem vai revender, né, só vai pagar a partir do momento que ele vender, tá? Se ele não vender, ele não paga. Se ele vender, ele paga. Então, não tem desembolso para quem está com esse estoque em consignação, tá? É vantajoso nesse processo, porque ele só vai pagar a partir do momento que ele vender. E, assim, agiliza o processo de distribuição, porque fica disponível lá. E baixa também os custos para quem fabrica, porque ao invés dele alugar um galpão para guardar todo o estoque acabado, essa revenda dele já faz esse processo. Ele fica com esse estoque em consignação, né? Caso ele não venda, vai se tornar. Ele guarda durante esse período. Por isso que a gente fala que tem essa vantagem de baixar os custos, só que os custos, quando a gente olha para os custos de estocagem, tá bom? Ficou claro, Tamara? Então tá. Vamos lá. A importância dos estoques, né? Então, gente, essa relação, tá? Esse relacionamento cliente-fornecedor, até uns anos atrás, eu já até citei na aula de hoje, o cliente-fornecedor, ou até fornecedores próximos, o que acontecia? Eles se viam como inimigos, né? Uns dos outros, tá? Mas hoje em dia não, gente. Hoje em dia o que nós podemos ver é mais um processo de parceria, né? Um ajudando o outro, né? Dentro da construção do produto, né? Se tem essa rivalidade, ela é em menor escala, ela está menor dentro desse processo, não está tão explícito como era antigamente, né? Hoje está mais implícito dentro desse processo, tá bom? Então, o Valor, né, dentro dessa literatura dele, de 1978, ele trouxe as motivações. Quais são os motivos, então, né, para que os sistemas logísticos mantessem os estoques, mantesse, né, os inventários em si, tá? Quando ele busca e fala assim, vamos melhorar o serviço ao cliente, tá? Então, o que acontece? A área do marketing dá ênfase, vende o produto, faz todo aquele processo de apresentação, e aí na hora de entregar o produto, cadê o produto do seu cliente? Tá? Então, olha assim, a área do marketing precisa do produto disponível a fim de que ele concretize a venda, tá? Então, ele quer a importância do estoque é o quê? Melhorar o serviço ao cliente. O cliente comprar e levar o produto, tá bom? Aí, quando ele fala economia de escala, gente, quando ele fala, nós temos custos menores, né? Quando o produto é fabricado continuamente em quantidades constantes. Então, quer dizer, se eu fabrico ele num volume constante, numa quantidade constante, eu posso barganhar junto aos meus fornecedores, né?
para que eu possa fixar um pré-preço e brigar pelo preço, para que ele também fique competitivo dentro dessa economia de escala, tá? Aí ele fala, proteção contra mudanças de preço em época de inflação alta, né? Ele fala o quê? Se eu tenho um alto volume de compras, tá? Eu vou minimizar o impacto, né, dos preços pelos fornecedores, né? O Silvano brincou, fez uma brincadeira e falou, perigoso sair na rua com um pacote de arroz. Você já imaginou, né, o valor agora, acho que tá mais de R$25 o pacote de arroz? Você já imaginou quais as empresas, né, que fizeram o quê? Fizeram estoque de arroz? O que elas vão fazer? Ela comprou lá na safra, onde estava num valor atrativo, e manteve, né? Ela guardou para esse período de entre safra, tá? Então agora é um momento em que ela vai ganhar, né, um valor, né? Ela vai ter uma lucratividade. Só que, gente, lógico, tem empresas que aproveitam demasiadamente desse momento, tá? Dentro dessa perspectiva é muito ruim, tá? Né? Tem que ter questões éticas aí, a gente não vai entrar dentro dessa seara, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, proteção contra incertezas, né, na demanda e no tempo de entrega, tá bom? Então, assim, gente, quando o problema advém, né, vem dos sistemas logísticos, tá? Então, assim, o comportamento da compra, né, da demanda dos clientes, quanto ao prazo, ao tempo de entrega, tá? Eles não são, gente, perfeitamente conhecidos, tá? Isso quer dizer, eu não sei aquele exato momento em qual o meu cliente vai adentrar a minha loja para comprar aquele produto, tá? Então, também não tem como o fornecedor ficar aguardando, né? Não, acho que ele vai vir aqui quinta-feira comprar esse produto. Não tem essa relação temporal. Então, ele acaba criando, tá? A gente acaba calculando os estoques de segurança nas organizações a fim de que a gente possa atender essas situações específicas, tá? E aí ele fala o quê? Proteção contra contingências, né? Ele fala o quê, ó? Às vezes pode acontecer uma greve, pode, né? Pode acontecer incêndios, inundações, tá? Tem coisas que não estão dentro do controle da organização, tá? Então, essas situações que não podem, né, que não estão no controle da organização, ela pode gerar imprevisto, pode criar problemas, tá? Então, assim, o risco diminui se a empresa manter uma quantidade saudável de estoques, tá bom? Tô falando uma quantidade exorbitante, não, porque tem muitos autores, se vocês pegarem, tanto Petrônio Martins, Laugene, eles ficam dentro de um conflito entre qual é a quantidade, é muito, é pouco, né? Eles ficam questionando, né? E é um questionamento válido, né, gente? Como é que você vai investir o capital da organização seu? Você vai fazer um estoque de um produto que você não tem certeza se vai sair ou não, tá? E ele fala o quê, gente? Que dentro da composição do produto final do qual vocês vão comercializar, vocês têm que levar em consideração todos esses itens, né? Que eu acabei de abordar aqui com vocês, tá bom? Para quê, gente? Para que não eleve, né? Não tenha essa elevação exorbitante do valor, né? Do custo, né? Dessa amostragem, tá? Ele tem que se comportar de uma forma que fique acessível tanto ao consumidor e tenha margem de lucro, né? Lucro para quem está comercializando, né? Porque, gente, amor é muito bom, mas amor ainda não paga boleto, tá bom? Então, a empresa necessita de ter lucro para que ela possa se manter no mercado, tá? Ficou claro, gente? Posso passar? Próximo slide. Sim. Dá um okzinho lá no chat ali. Isso. Muito obrigada. Então tá, vamos lá. O que nós vamos ter aqui nessa imagem, né, dentro da importância dos estoques, tá bom?
Aqui o autor traz 3 situações, né, figurativas. Ele fala do ontem, do hoje e do amanhã, tá? Então, o que nós vamos ter na base do gráfico? Nós vamos ter material direto, é o que faz, se você observar aqui na lateral, aqui, ó, preço de venda, a gente está compactando o que faz parte, né? O que vai ter essa relação participativa. O que vai acontecer? Na base, se vocês observarem, nós temos o material direto e a composição dele, quantos por cento ele está impactando, né? No segundo item, nós temos mão de obra direta e o último ali, o autor, aqui o Eugênio, Petrônio Martins, ele fala de gastos indiretos de fabricação. Na disciplina de gestão de custos, possivelmente vocês viram com o nome de CIF, tá? Custos indiretos de fabricação. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá bom? O cálculo e as projeções são as mesmas, tá? É só nomenclaturas diferentes para a mesma situação, tá bom? Então, assim, gente, se vocês observarem aqui, os custos durante a linha do tempo, ele foi reduzindo, né? Se vocês observarem. A mão de obra também foi compactando. E a parte que ficou mais pesada, né? A gente teve uma maior margem de contribuição. A gente pode observar aí, gente, o material direto, é a matéria-prima utilizada na fabricação, né? Que é necessário para se fabricar o produto, tá? Então, ele faz o quê? Ele demonstra a importância da matéria-prima dentro da composição do preço final, tá? O impacto que ela tem, por isso que é interessante negociar corretamente com os fornecedores, tá bom? E para que o valor também não se impacte, não fique um valor tão exorbitante e você perca participação do mercado por causa de valores, né? Do valor, do preço de venda dessa mercadoria, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe 2 gráficos, né, uma tabela e um gráfico, para que vocês possam compreender aqui dentro do que aconteceu dessa movimentação interna de materiais na organização, tá? Então, se vocês observarem ali, né, ó, se vocês observarem na tabela 7.1, tá? Vocês observem segunda-feira, a organização só tinha 830 unidades, tá? De estoque inicial. Só que nesse mesmo dia ela recebeu 2.500 unidades. Então, o estoque dela foi a 2.888, tá? Por que 2.888? Porque houve um consumo constante de 450 unidades, tá? Assim aconteceu o restante, né? Eu peguei o estoque final, virou meu estoque inicial, não houve compras, né? Houve só consumo e eu tive meu estoque final dentro de unidades. Se vocês observarem aqui, ó, vai aparecendo o quê? Um dente de serra, tá? Por causa da semelhança, né? Com os dentes de serra, né? Ele vai fazendo essa escadinha de elevação, tá? Então, aqui ele vai demonstrar o comportamento tanto do consumo, né, da constância do consumo, quanto as de entrada e saída, né, dos recebimentos junto aos seus fornecedores aqui na organização. Nos custos de estoques, né? Gente, muitas vezes nós escutamos assim, ó, estoque custa dinheiro. Realmente, gente, o estoque custa dinheiro, custa investimento. Aí a gente pode entrar dentro do dualismo, o custo da oportunidade de ter aquele estoque disponível, o custo de não se ter aquele estoque para poder fazer esse pronto atendimento, tá? Então, assim, tem várias abordagens que demonstra que o estoque é dinheiro, porque você vai atender, né? Você vai atender ou não vai atender o seu cliente final, tá bom? Então, assim, o autor aqui, ele traz
três classificações, né? Ele traz três classificações de custo para manter os estoques, né? Ele traz três grandes classificações, tá? A primeira, ele fala o quê, gente? Ela é diretamente, o custo é diretamente proporcional à quantidade estocada, né? Então, isso quer dizer, o custo vai ocorrer proporcionalmente, tá? A quantidade média estocada. Então, quanto maior for o meu volume de estoque, tá? Maior também é o custo dele, né? Então, se eu tenho um grande volume de estoque, isso quer dizer que eu tenho um grande custo envolvido, tenho um grande capital investido lá em estoques, tá? Aí ele também aborda, gente, que dentro desses custos que são diretamente proporcionais à quantidade estocadas, né? Alguns autores chamam de custos de carregamento de estoques, tá? Que é o custo da oportunidade entre o capital e ter a mercadoria de pronto atendimento ao consumidor. Aí tem o custo, tá? De estocagem, de manuseio do material, se vai ter seguro ou não, tá? Percas, furtos, tá? E mais em si, o custo do capital em si que foi investido naquele momento para comprar, né? Se está tendo desvalorização, está tendo, não tem, tá? Isso também está diretamente ligado à quantidade estocada, tá? Os custos que estão os custos inversamente à quantidade estocada, eles são custos, gente, ou fatores de custo, como o autor diz, tá? Que diminuem, né, com um aumento médio do estoque, tá? Então, isso quer dizer, quanto mais for elevado o estoque médio, menores serão seus custos e vice-versa. Como assim? Vamos supor, quando você vai fazer vai aumentar o seu estoque médio, né? Que ele fala assim que vai ser inversamente proporcional. O que vai acontecer? Você vai ter, quando você compra um volume grande de estoques, você tem um poder de barganha maior com o seu fornecedor. Você pode brigar com o preço, né? Você ganha desconto, tá? Dentro do que há de preço. Então, o autor traz dentro dessa inversamente. Então, se eu aumento o estoque, tá? Vai baixar os meus custos, mas ele fala dos custos de obtenção, de comprar a mercadoria em si, tá? Então, esse que é o custo do inversamente a quantidade estocada, tá bom? O último aqui, né, ele fala do custos independente da quantidade estocada, tá? Gente, esse aí independe da quantidade. Pode ter um item ou 20 itens. O valor é o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. O aluguel do galpão da fábrica, tá? O aluguel do galpão da fábrica, se a fábrica estiver lotada ou tiver uma mercadoria somente, o valor é o mesmo, tá? Não tem alteração de valor, tá bom? Então, ele é independente esse custo, tá? Dentro do que é gerado de estoques na organização, tá bom? Ficou claro, gente? Sim? Ficou? Ficou quietinho? Ficaram? Tá. Aqui, gente, o que vai acontecer? Aquele dualismo, né, que eu tinha abordado com vocês inicialmente, que é essa pressão para manutenção, né, de baixos níveis de estoques, né? Então, isso quer dizer, quando a empresa utiliza um sistema Kanban, tá? Então, isso quer dizer, há uma grande redução dos custos, gente, dentro de preparação do início do setup da organização, tá bom? Então, assim, a empresa, ela busca o quê? Ela busca, dentro do sistema Just-in-Time, utilização de Kanban, utilizar de forma que não se tenha, né, desperdícios, né? A empresa não perca, né? Tá? Então, assim, ou ela elimine o desperdício, que é algo um pouco complexo, ou que seja reduzido ao mínimo possível dentro dessas
operações nas organizações, tá bom? Então, dentro dessas operações, então eles buscam o quê? Ou usar Just in Time, ou usa Kanban, os cartões Kanban dentro do sistema Just in Time, para que ela possa ajustar isso, eliminar o desperdício ou reduzi-lo ao mínimo possível, tá? E em seguida também começar a reduzir, tá, os níveis de inventário. Quanto menor é o inventário, quanto menor é o fluxo menor são os estoques, mais visível, né? Fica para ver os erros que tem dentro do processo de produção, tá bom? E assim também assegura que o processo ocorra com qualidade requerida, tá? Que é a qualidade que se faz necessária para o atendimento dentro do que o cliente final, né, solicitou naquele momento. E quando nós temos pressões dentro da organização para que se mantenha um alto nível de estoque, o que ocorre aí, gente? Quando nós buscamos essa abordagem, né, então essa abordagem ela traz o quê? Um pronto atendimento ao consumidor, tá? Isso custa muito para a organização ter esse pronto atendimento ao consumidor, tá bom? Esse alto nível de estoque é o que a área de marketing, né, a área de vendas, é o que ela busca, tá? Vender o produto e ter ele para entregar, né, ao cliente final. Aí, a não atendimento, né, vendi, mas não tinha o produto, né? Isso quer dizer, quebra a imagem da organização. Então, assim, acarreta muito mais do que somente não entregar o produto, né, o produto final ao seu cliente, tá? Então, o autor fala o que, gente? E ainda pergunta, mas para que a gente cria um estoque, se tem esse estoque em excesso, né? Muitas das empresas não observam que ela tem um grande volume de estoques, tá? E muitas vezes elas nem entendem de onde que surgiu todo aquele volume de estoques, se ela está trazendo essa problemática na organização, tá? Então, quando a área de marketing ela busca esse aumento de estoque, gente, é porque ela emite para a área de vendas plano de vendas muito otimistas, tá? E ela tem que se empenhar em cobrar para que isso aconteça, né, dentro da organização, para que a equipe de venda consolide e venda aquele volume do qual foi planejado vender, tá? Então, assim, um setor tem que conversar muito bem com o outro, né, para que a gente não tenha atropelos por esse processo, tá? Muitas vezes também impacta a área de engenharia, porque ela é responsável pelo crescimento do inventário e fazer essas modificações, tá? Que criam muitas vezes a organização muda o layout, muda às vezes a formulação do produto e aí muitas vezes não fica mais atrativo para o cliente já não quer mais comprar. Isso também impacta para que se crie esse alto inventário, né? Esse alto volume de inventário, esse grande volume de estoques, tá? E o controle da qualidade. Gente, quando se tem um alto volume de estoques, fica muito difícil também de se controlar a qualidade dos produtos a serem entregados aos consumidores finais na organização, tá bom? Então, qual que seria o estoque ideal? Gente, o estoque ideal é aquele que atende à necessidade da organização. Eu não posso falar que é o just in time, eu não posso falar que é o Kanban, né? Que é a técnica Kanban com just in time ou é a técnica MRP, ERP. Eu não posso falar isso. Por quê? Nós devemos analisar qual é o caso da organização. Como é que é a estrutura? Como é que essa empresa atende? Quem são seus clientes, né? Natan falou, professor, está tendo um aumento, né, no volume do consumo de eletrônicos. Ótimo, é maravilhoso. Só que a empresa não pode ter um volume muito alto de componentes eletrônicos, né? Vai ter estoque de computador?
Daqui a pouco lança-se novos modelos, eu ainda estou com estoque antigo, né? Mas tem periféricos, né? Se eu não me engano, posso estar falando errado, né? Mouse, teclado, os componentes em si, sim, ela pode ter estoques, tá? O que se faz necessário. Aqui em Ouro Preto, no início da pandemia, né? Do início até mais ou menos um meio, gente, teve uma demanda muito grande de microfones. A gente não encontrava microfone, né, para comprar na cidade. Não se tinha para comprar, tá? A única saída era pedir pela internet e aguardar o prazo de entrega. Agora que algumas pessoas se atentaram a essa demanda e começou a fazer o quê? Ressuprir os estoques dela, né? Aí uma pessoa falou, eu estava numa certa loja aqui em Ouro Preto, a pessoa falou, nossa, não vamos comprar um mouse de R$100 porque não tem demanda, né? E aí o outro gestor acabou não acatando e comprou, né? Mouse de R$100. Gente, quando eu voltei lá para conversar, ele falou que já não tinha mais nenhum mouse, né? Porque, na verdade, você não vende o produto. Você vende o benefício de usar o produto. Eu fiquei encantada com o mouse, porque o mouse ele é todo anatômico, encaixa os dedos, tem avanço e retrocede. Então, ele tem muito mais benefício. Se você olhar só pelo preço do produto, é uma situação. O contexto é olhar o valor, né, que o produto tem para o seu cliente. E você não pode quantificar o poder de compra do seu cliente. Você olha para o cliente e fala, esse não consegue comprar. Não, você não sabe, você está olhando para o bolso do seu cliente, né? Tá? Então, nós temos que fazer toda essa analogia, né? É caro para quem? É barato para quem? Tá bom? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Quais são as dúvidas, meninos? Tudo quietinho, gente. Professor, que nem nesse período, as empresas que nem de vendas, foi tipo bem difícil, né? Manter o estoque para vender e vamos fazer o estoque rodar, né? Essas coisas. Mas eu acho que tem algumas que estão trabalhando nessa parte com a venda, passando essa venda, que nem o professor tinha falado, que era venda em porta e porta, né? Para essa venda digital, né? Mas fica mais. Você acha que a senhora fica mais difícil de fidelizar esses clientes? Porque, tipo, quando era porta em porta, tinha aquele contato físico, né? E tal, mas aí agora, com essa venda digital, fica mais difícil. Como a senhora acha disso? Pois é. Então, Nata, eu acredito que não fica tão, assim, mais difícil, entendeu? Tem que saber fazer a abordagem correta, Nata. A questão do marketing em si, o marketing tem muito a ver com o comportamento do consumidor. Às vezes ele não tem aquela necessidade daquele produto, mas você pode despertar nele o desejo daquele produto. Tem essa situação, entendeu? A partir do momento que você começa a fazer esse processo de despertar o desejo do seu cliente, acontece esse processo de fidelização. Sim. Aí, no caso, tipo, seria da empresa, né, também, capacitar os seus funcionários, né, para mudar isso. Porque eu acho que nem a Natura, se eu não me engano, ela estava buscando, né, aprimorar essa parte de vendas, né, para o estoque deles também não ficar parado, né, porque esse período foi mais difícil para algumas empresas, mas que nem outras empresas se deram bem, que nem a Magazine Luiza, ela cresceu com as vendas online, né, que aumentou. Então, acho que vai variar, né, da forma que a empresa está gerindo, né, está se gerenciando, para não ter estoques muitos. É mais a parte dela de estratégia, Nathan. É mais como ela vai se comportar frente o processo durante a pandemia, entendeu? Tem empresa que o gestor ficou lá se lamentando, né? Nossa, pandemia, e não partiu para uma estratégia em si, né? Tem vendedores, gente, que fica postando lá nos status, tem esse produto, tem aquele, tem outro. Então, assim, eles ficam demonstrando ao seu cliente
que eles estão disponíveis para atender. Natan, aqui em Ouro Preto mesmo, tem uma demanda, olha só, a quem não pode comprar, quem não tem como comprar um ar-condicionado, por exemplo, vai comprar um climatizador de ar. Quem não vai comprar um climatizador de ar vai comprar um ventilador. Aí você dá uma volta no comércio e procura esses 3 itens para ver se você consegue encontrar facilmente, né? Das lojas todas aqui de Ouro Preto, só uma tinha esses 3 itens, né? Que eu falei, só tinha uma empresa tinha, né? 2 que eu passei tinha ar-condicionado, mas climatizador e ventilador eu já estava com um estoque muito baixo e já não estava atendendo mais. Ó, tô falando de ar-condicionado, climatizador e ventilador. Então quem está tendo estratégias durante esse período, ela continua ativa e está fazendo rotacionar todo o seu estoque. Então não tem como manter mercadoria parada dentro da organização, tá? Então é mais estratégico do que estar à frente. No caso, professora, que nem a senhora tinha falado dos tipos de estoques lá, do tipo de contingência, né, negócio assim, e o estoque comum, né, que você guarda na sua empresa, né? É mais consignado. Compensa mais. Consignado, isso mesmo, desculpa. Compensa mais por um vendedor, autônomo, ter esse estoque dele ou um estoque consignado? Que eu conheço alguns casos, né, que nem em Ouro Preto tem uma moça que tem um estoque consignado, né, que ela pega da fábrica, só que ela só compra por encomenda, né, que aí ela não tem esse custo de guardar, estocar, né, e seguros, né, para não ter perdas, né. Qual que você acha que compensa mais, principalmente agora nesse período? Pois é, Natan, vai depender do segmento do qual a empresa opera, entendeu? Por que eu te falo isso? E também se o cliente está disposto a aguardar esse produto a chegar. Tem consignável, né, que fica já na empresa e ele tem um pronto atendimento. Eu vou lá e entrego o produto. Esse é altamente viável, tá? Tem outros não, que é sobre entrega, a gente trabalha sobre just in time, né? Aí você tem que avaliar o perfil do seu cliente, tá? Ele está disposto a guardar? Quantos dias ele está disposto a guardar, né? E hoje em dia é muito difícil você falar assim, ó, daqui 15 dias chega o produto. A sua transportadora está operando em datas corretas, né? Você utiliza o correio? O que você utiliza para atender essa demanda do cliente? Entendeu, Natan? Então, assim, você tem que analisar uma análise individual, né? Do que o que a sua empresa atua, o que é que ela vende, o que ela comercializa para o seu consumidor final. É essa aí que tem que ser a análise. Ah, tá, entendi. No caso, é mais verificar a persona, né, que é a pessoa que você vende, como a característica dele, para se adequar ao seu estoque. Ah, tá, entendi. É mais sobre eles e menos sobre nós. É mais sobre os nossos clientes e menos sobre a organização em si, entendeu?